Olá, eu sou Felipe Leal, sou professor de Redação e Filosofia no ensino médio em pré-vestibular e vou conversar com vocês hoje sobre regulamentação de fake news, censura ou civilidade, visando a produção dos alunos aí de artigos de opinião. Então esse é um tema que a gente sabe que tem sido muito falado e a gente mesmo tem falado muito sobre ele, e com todas as repercussões que esse tema tem, diversos países do mundo, diversas democracias do mundo têm pensado sobre novas legislações, possibilidades de regulamentação referentes a esse fenômeno. Mas muitas vezes esse tipo de discussão entra no debate sobre se aí os governos não estariam fazendo espécies de censura. Então é um tema bastante atual, bastante interessante, ele tem a ver bastante com a própria realidade dos alunos, dos jovens que estão nesse meio da internet, em meio a essa desinformação. E é um tema que também é muito interessante para a gente falar de democracia, falar de direitos, falar de relação entre diferentes direitos, e é nessa direção que eu vou tentar desenvolver essa discussão. Tem alguns termos que é legal a gente retomar, que é, por exemplo, a relação entre notícias falsas e desinformação. Notícias falsas, como se trata de notícias, está mais no âmbito do que seriam aqueles conteúdos que parecem, que mimetizam os procedimentos do jornalismo. Maneira de você fazer uma manchete, sites que parecem sites de jornal e etc. E o termo desinformação, geralmente ele é usado para falar de fenômenos mais amplos, porque às vezes isso pode ser um relato falso de uma pessoa por um vídeo, por um áudio que veicula, que é veiculado, por exemplo, em programas de mensagem, aplicativos de mensagem. E principalmente com o advento aí da pandemia do novo coronavírus, isso também ficou muito claro, a ponto de a própria Organização Mundial de Saúde ter bolado um termo ali, ter usado um termo que chama infodemia, para falar justamente da quantidade enorme de informações que passaram a circular sobre o vírus, sobre a doença, sem que as pessoas saibam, nós saibamos mesmo às vezes, o que é verdadeiro e o que é falso, e todas as dificuldades que isso pode trazer. Aliás, um outro exemplo clássico de fake news, de desinformação, são as campanhas do movimento anti-vacina. Eles já tinham uma grande extensão, um grande alcance antes da pandemia, e no âmbito dessa pandemia, é claro, esses movimentos também vão ganhar uma força e todos nos perguntamos como é que a gente pode lidar com eles. Então é algo que de fato tem riscos que eu acho que todos nós reconhecemos. E aí vem um debate principalmente sobre a questão do direito à liberdade de informação e principalmente o direito à liberdade de expressão. Então será que se a gente começa a usar a internet, que é esse ambiente marcado pela liberdade, começar a pensar de os governos entrarem ali e dizer, por exemplo, o que é desinformação, o que é notícia falsa, será que a gente não estaria se aproximando de maneira até meio perigosa do que seria um controle de informação? Em primeiro lugar, a gente tem que ver que a relação entre tecnologia e regulamentação, ela é uma relação que é bastante complexa e reativa. Então, novas tecnologias tendem mesmo a trazer novas legislações. A gente pode pensar isso até pensando na própria imprensa. A partir da invenção da imprensa e do significado que a imprensa passa a ter no âmbito ali da Revolução Francesa, é que você começa a pensar no que pode fazer um jornalista e até a dar a essa atividade do jornalista, que teve a ver com as inovações tecnológicas, uma regulamentação própria no âmbito das democracias. Aliás, as democracias garantem liberdades, mas é claro que essas liberdades elas sempre terão limites. Então, por exemplo, temos liberdade de ir e vir, mas não podemos entrar na casa um dos outros sem sermos convidados. Nem a polícia pode entrar na casa de alguém depois de um determinado horário. Então, estamos acostumados a entender que as liberdades garantidas numa democracia, elas evidentemente têm limitação. E elas têm limitação porque elas vão bater, às vezes, com outros direitos e outras liberdades. E no caso da desinformação e das fake news, é isso muitas vezes que está em jogo. Pensa, por exemplo, que boa parte das fake news, elas são um jogo aí de ataque a reputações, principalmente no âmbito político. E a gente sabe que as constituições modernas, inclusive a brasileira, defendem nosso direito à honra, nosso direito à imagem. Então, é natural que a gente pense como garantir também esses direitos, num momento em que não dá mais para fazer como a gente fazia com a imprensa. Se você tem um jornal, tem que ter alguém responsável por aquela publicação.
Então, um crime de opinião cometido, um crime, por exemplo, contra a honra de alguém que não seja verdadeiro, ele pode ser, né, denunciado ali na justiça e a pessoa pode ter uma reparação. Mas como nós fazemos quando a origem disso é muitas vezes usando perfis anônimos, às vezes, né, colocando sites em outros países, os elementos que nós temos hoje para combater, por exemplo, crimes contra a honra e contra a imagem, eles não parecem mais suficientes para combater esse tipo de fenômeno. E um terceiro argumento seria o argumento dos riscos sociais que a desinformação e as fake news têm trazido. E aí eu poderia dividir, eu acho que em dois grandes grupos. Em primeiro lugar, os riscos políticos, os riscos à democracia. Como é que isso tem, de certa maneira, envenenado os processos eleitorais e o próprio debate público, não é? Como às vezes nós perdemos inteiramente aqueles limites que o bom debate democrático deve ter, né? E até mesmo afetando a nossa crença, a credibilidade das instituições democráticas, a começar pela própria instituição das eleições. E um outro conjunto de riscos que teria aí seriam mesmo riscos para a saúde, seja individual, seja a saúde pública, já que dá para a gente dizer que é no âmbito dessas desinformações e das fake news, né, pensando, por exemplo, na epidemia do novo coronavírus, que vão circular informações que às vezes podem levar o indivíduo a dizer, olha, eu não preciso me proteger porque tal remédio funciona, eu não preciso vacinar meu filho, porque isso, na verdade, pode trazer outros riscos a ele. E é nisso que, às vezes, o indivíduo, com as pessoas que convivem com eles, vão ser afetados em seu direito à saúde, assim como a coletividade. Então, acho que esses seriam bons argumentos, né, para a gente falar que não se trata de censura, que se trata muito mais da gente procurar uma nova forma de garantir a convivência civilizada nesse novo ambiente aí de informação e comunicação. A partir desse elenco de argumentos, né, seja de um lado, seja de um outro, acho que é muito interessante também conversar com os alunos sobre como é que isso vai aparecer no texto. E a orientação geral, né, seria, é claro, que esses argumentos eles constituíssem o desenvolvimento do artigo de opinião. Então, eu acho que em termos de estratégia e de construção de argumentos, a gente poderia complementar isso pensando em como esses textos poderiam ser introduzidos e como é que eles podem ser concluídos. Caso, né, se queira apresentar alguma espécie de resposta alternativa à regulamentação, porque é claro, se você vai dizer que isso é censura, é difícil você considerar que isso deixa de ser um problema, que as fake news deixam de ser um problema. Então, qual seria um caminho alternativo? Eu acho que um caminho alternativo aí interessante seria mencionar uma espécie de uma melhor educação para o uso dessas tecnologias. E do outro lado, se você pensa na questão da civilidade, acho que um bom caminho para introduzir, para trazer o leitor para esse lado, seria mostrar que não é raro, pelo contrário, é quase a regra, que liberdades dentro de democracias tenham limites. Então, um exemplo que eu acho que é muito simples, muito palpável, é esse exemplo do direito de ir e vir, né? Que todos queremos viver em países que tenham consagrado ali o direito a ir e vir, mas a gente sabe que esse direito a ir e vir, ele tem, obviamente, limitações, seja o direito da pessoa a seu próprio domicílio, seja a propriedade privada e outras coisas, sabemos que não podemos ir para qualquer lugar em qualquer momento. Então isso também é uma espécie de introdução ali por comparação que vai facilitar a aceitação de que pode ter limites à liberdade de expressão sem que nós saiamos aí de um caminho mais democrático. E no âmbito da conclusão, aí também, né? O leitor ele pode se perguntar, mas que tipo de regulamentação é essa? Como fazer essa regulamentação? Eu não iria pelo caminho de dar uma receita, justamente porque isso ainda está em debate e ninguém sabe, honestamente, qual seria a melhor forma de fazer essa regulamentação. Mas um elemento interessante seria dizer que a sociedade deveria ser chamada a participar, as universidades, você tem muito especialista brasileiro de nível assim internacional que fala sobre esse assunto, as universidades devem ser chamadas a participar. Isso, aliás, está acontecendo, né? No âmbito aí das discussões disso no Congresso, muitos especialistas são chamados, a sociedade é chamada a ser também escutada. Então, muito mais do que dar uma receita é falar
de como esse processo funcionaria, um processo que fosse democrático e que contasse com a participação da sociedade. Tendo em vista esses diferentes caminhos aí de construção argumentativa e de construção dos próprios artigos de opinião, acho que é legal a gente pensar para fechar em qual é o nosso objetivo final com essa atividade e alguns recursos que o professor pode ter para trabalhar com esse tema ali na sala de aula. Então, em primeiro lugar, lembrar, né, o importante aí não é fazer com que os alunos se aproximem mais, é claro, seja de um dos lados, seja de outro. Acho que é muito mais usar esse tema que tem trazido muito interesse da sociedade, né? A internet é muito presente na vida de todos nós e na vida dos alunos, e aproveitar essa oportunidade para trabalhar sobre o que é uma democracia, sobre quais são os direitos, quais são os limites que existem. E sempre eu acho nesse âmbito de pensar que conviver numa democracia está aberto a essa possibilidade de autoinvenção e de reinvenção. Então acho que é muito mais chamar os alunos para esse debate e dar a voz para eles se colocarem. E nessa direção, talvez um bom caminho para iniciar as aulas seja não tanto já trazer as informações, mas tentar ver como é que está ali a temperatura na sala quanto ao que é que os alunos pensariam sobre isso, né? Então pode ser que às vezes exista uma tendência grande para considerar que qualquer forma de regulamentação de liberdade de informação seja censura. Então acho que aí é legal desconstruir um pouco essa impressão, né? Então mesmo que o aluno não defenda uma regulamentação, ele entenda ali que no âmbito da discussão de direitos, tá, a coisa não é tão simples. Você não precisa dizer que ou é uma liberdade restrita ou é simplesmente uma ditadura. De repente também podem ter, né, polêmica sobre a própria definição, né? E aí é interessante, talvez, pedir para eles pesquisarem diferentes definições, compararem essas definições antes de escreverem ali o texto deles, né? E talvez só depois aí desse primeiro contato, de sentir como é que os próprios alunos já veem esse problema, é que podem ser apresentados esses dados contextuais e essas diferentes formas de argumentar, seja num sentido, seja no outro. Mas é claro, espero aí que tenha ajudado vocês a pensarem a respeito desse tema e de como trabalhar com os alunos, e no final é o professor e a professora ali conhecendo sua turma como ninguém que vão saber como levar essa discussão adiante.